Chegamos a mais uma sexta-feira e eu desejo a todos vocês uma boa noite, um feliz sábado e que tenhamos um momento de repouso, de descanso, de estudo, de reflexão e nas palavras sagradas. Eu cumprimento e agradeço a todos os nossos colaboradores, como sempre tem feito. A Escola do Pensar, ela vive em função de crianças, pais, familiares, funcionários, de uma maneira geral. Eu sou grato a todos vocês. Cada semana eu sinto a vontade e a necessidade de agradecer aqueles colaboradores que tanto estão apostos para servir neste trabalho, nesta missão. Hoje é dia 13/5/2022. O título do nosso assunto de hoje é Mulher Virtuosa, Mãe, Mulher Virtuosa. E o texto bíblico que vamos comentar é Provérbios 31, de 10 até o 31. Vamos fazer uma oração e vamos iniciar então nos nossos comentários. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Dá-nos a tua proteção, o teu amor. Pai Santo e Eterno, nós pedimos uma bênção especial para as famílias e de uma maneira ainda mais particular para as mães. Nós estamos no meio das mães, comemorado aqui no Brasil, e nós pedimos que o Senhor abençoe essas criaturas maravilhosas e tão necessárias que o Senhor deixou para nos servirem. Em nome de Jesus. Amém. Antes de começar os textos bíblicos de Provérbios, eu quero dizer para vocês que eu procurei algumas referências de alguns livros a respeito de mãe. E uma mandava para Provérbios 31, outros também, 1, 2, 3 que eu pude pesquisar, indicavam versos de Provérbios 31, do verso ali do 10 até o 31. Eu digo, então, eu acho que esse é o capítulo bíblico que eu devo fazer comentários. Mas antes, eu quero só ler para vocês alguma coisa a respeito de mãe aqui no livro Educação, capítulo 32, no primeiro parágrafo. Diz, preparação. A primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dela está grande parte da educação da criança durante o período do seu maior e mais rápido desenvolvimento. A mãe é a primeira a ter oportunidade de moldar o caráter para o bem ou para o mal. Que palavras sábias. Elas são óbvias, mas muitas vezes nós podemos esquecer de que a mãe é a responsável pela educação, pela base. Se a criança mais tarde pode até não ser uma boa coisa, é porque não vamos poder culpar as mães, a menos que elas de fato não tenham tido culpas diretas e claras. Eu leio ainda no livro Ciência do Bom Viver, na página 372, o seguinte: a responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. Que missão, não é? Ela, de cujo sangue a criança se nutre de forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e espirituais que tendem a formar-lhe a mente e o caráter. Eu fico sempre muito grato a Deus por Ele ter tratado as coisas dele com tanta perfeição, a perfeição divina. Quando entrega para a mãe, já que ela é quem vai passar ali, em geral, 9 meses com a criança no ventre, nutrindo e também pensando e já educando a criança naquele caminho que ela deve andar.
Ora, se essa mãe for bem preparada, ela terá que dar para os seus filhos as melhores coisas. Mas, infelizmente, nem todas tiveram essa oportunidade. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas vamos então ver o que é que a Bíblia fala em Provérbios 31, de 10 a 31. É uma linguagem um pouco antiga e nós aqui vamos talvez comentar para trazer para mais perto de nós algumas palavras. E a pergunta é o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O sábio aqui, ele já começa levantando um problema. Quem achará uma mulher virtuosa? O seu valor muito excede a de finas joias. Valor muito alto, acima do normal. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Esse ganho aqui, hoje, parece que nos conduz ao ganho financeiro, mas não é bem só o ganho financeiro, apesar em Provérbio que vai trazer ainda a esse respeito. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Isto é, a mulher, ela vem como uma bênção total para a vida do esposo, do marido, e consequentemente também dos seus filhos. Busca lã e linho. Naquela época já era a pessoa que devia cuidar, parece que da vestimenta, da manutenção da casa. E diz mais, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante que de longe traz o pão. Eu fico lembrando muito da minha mãe. Ela providenciava alimento, roupa, agasalhos, trabalho, palavras. Quanta coisa eu aprendi com a minha mãe. Eu ficava ali aos pés dela e ela tinha a hora de contar história para os filhos, lindas histórias. Muitas poesias ela nos ensinava e nós decoramos. E eu chego a muitas vezes, tenho o prazer de recitar poesias. Um dia, quem sabe, eu vou trazer para vocês alguma poesia, principalmente falando sobre mãe. É ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa para suas empregadas. Examina uma propriedade e a compra, planta nela uma vinha com renda do seu trabalho, cinge os ombros de força e fortalece seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga toda a noite. Naquela época aqui que o sábio se refere, a luz era uma luz de lamparina que consumia azeite de oliva. O aroma é bom e não traz males para a saúde de quem está ali na casa. Ela diz mais ainda, estende as mãos ao fuso. Fuso é um objeto, é um instrumentinho de tecer, de fazer fios. Mãos que pegam na roca. Roca é a máquina de tecer. Abre a mão ao aflito, isto é, ela dá ainda esmolas e serve àqueles que estão na redondeza. Ainda estende ao necessidade. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam bem vestidos com lã vermelha. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os homens da sociedade. Quando se assenta com os anciãos da terra, quando o marido senta entre os juízes,
os comerciantes, aqueles que são responsáveis ali pela sociedade. Ela faz roupas de linho fino e vende-as aos mercadores. Passavam no passado compradores de linho, de tecidos, e ela tinha então para vender. Força e a dignidade são seus vestidos, e quanto o dia de amanhã não tem preocupação. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Quer dizer que a mãe, a esposa, a companheira, ela tem sabedoria no que fala. Ela não fala da vida alheia, ela não duvida, ela traz paz, ela serve. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. É uma expressão extraordinária. Comer o pão da preguiça, o que será? Vamos pesquisar, cada um aí em sua casa, comentar isso aí. O que é o pão da preguiça? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. O seu marido louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu as sobrepuja. Quer dizer, tu és melhor. Eu agradeço mais a ti do que a qualquer outra. Para ser como você, minha querida, não vejo ninguém. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão pelas suas obras. Vocês perceberam que este cântico, esta poesia, esse comentário, este provérbio 31, provérbio de Salomão, ele tem toda a sabedoria para descrever uma mãe, uma dona de casa, uma mulher. A minha mãe foi assim. As minhas esposas foram assim. Vocês sabem que a minha esposa primeira morreu e ela era uma pessoa extraordinária. Tive uma segunda e também muito especial. E a terceira também. Eu tenho que agradecer às esposas, elas foram mães maravilhosas e são. A minha primeira esposa, vocês sabem, ela faleceu e deixou 4 filhos, de quem eu tenho orgulho. Eu acredito que se eu fosse fazer uma pergunta, uma enquete a todos os maridos, a maioria teria que dizer o mesmo a respeito de suas esposas e aos filhos dizerem de suas mães. Eu sei que existem mães mais bravas, menos bravas, mas todas elas têm algo ou deixaram algo para os seus filhos. Se por acaso temos alguma exceção, são exceções. A verdade é que as mães devem ser respeitadas, protegidas e alicerçadas para que elas possam ter condições de construir uma família bem edificada, bem exemplar. Mãe é sublime. No Dia das Mães eu tive o prazer de construir ali 2 poesias a respeito de mães. Eu também um dia quero, quem sabe, trazer aqui essas poesias para bendizer ou então esclarecer para todos aqueles nossos ouvintes o que é uma mãe, o que é uma esposa, o que é uma mulher. Que Deus nos abençoe ricamente, que possamos valorizar nossas mães, agradecê-las, dar-lhes presentes. São presentes caros. Você sabe que um grande presente para uma mãe, para uma esposa, é uma orquídea. Ela é simples, não é tão caro. Você também pode até cultivá-las. Não é tão difícil cultivar uma orquídea. E que tal se for uma tulipa? Uma flor bonita, significativa, estamos na época de tulipas.
não é uma flor cara, ela tem um valor bem baixo, e são lindas. O formato, a cor, a vivacidade, a durabilidade dessas flores citadas aqui são longas, e nós podemos então dar como significado dessa pessoa maravilhosa: mãe, esposa, mulher. Vamos então orar por estas criaturas extraordinárias, para que elas tenham as bênçãos de Deus, para que abençoe também aqueles que estão ao seu redor. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Abençoa, Senhor Deus, as mães, as esposas, essas companheiras, essas mulheres que estão para nos servir, para trazerem benefícios à sociedade. Pai Santo e Eterno, tem compaixão daquelas que estão sofrendo, aquelas que estão com faltas de qualquer coisa em suas vidas. Dá-lhes, Senhor, o Espírito Santo, para que elas possam ter a sabedoria vinda de Ti, fazendo bem quando ela desempenhar a sua missão. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês, é o nosso desejo. Amém.